Praticamente tudo no mundo é smart. Relógios, televisões, carros e até mesmo casas não ficam fora disso. Essa popularização de produtos cada vez mais inteligentes estendeu muito mais o conceito de computadores. O que antes eram máquinas gigantescas e pesadas, hoje te acompanham em cada momento da sua vida, das mais variadas formas. Porém, mesmo que se apresentem em diversos tamanhos e usos, todos esses produtos inteligentes compartilham uma estrutura semelhante, pois todos podem ser considerados pequenos computadores. Então, desde sua geladeira inteligente até o seu notebook, você sabe como funcionam esses computadores? Caso sua resposta seja não, venha comigo que eu te faço um resumo. Mas antes de começar, precisamos de um pouco de conceito. Okay, good. But I think we need more information. Tudo na computação é feito com uma quantidade absurda de bits. Esses bits são definidos por transistores que, na explicação mais simples possível, são pontes que passam ou deixam de passar energia. Basicamente 1 ou 0, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado e assim por diante. Essa é a forma que o computador consegue compreender e processar as informações enviadas para ele. Mas devido à necessidade de muitos bits para representar qualquer coisa no computador, é comum a utilização de unidades de grandeza. Perceba que são 1024 e não 1000, pois esses valores são múltiplos de 2, devido à essência binária, 0 ou 1. É por isso que celulares são vendidos com 64, 128, 256 ou até 512 GB, por exemplo. Um bit pode armazenar até 2 valores, 0 ou 1. 2 bits podem armazenar até 4 valores. 3 bits podem armazenar até 8 valores e assim por diante, crescendo exponencialmente os valores possíveis. Além disso, é comum ouvirmos a palavra clock quando falamos de computadores. O clock, ou relógio, é uma medida de frequência que, para fins didáticos, também vamos abstrair um pouco. Ela é medida em hertz, que significa quantidade de ciclos em um segundo. Os processadores possuem clocks na casa dos gigahertz, ou seja, bilhões de ciclos por segundo. Mas o que isso significa? Podemos dizer que cada ciclo altera um ou mais transistores, realizando simples instruções. Por exemplo, calcule 1 mais 1 e armazene na posição X da memória. Essa operação é realizada em um ciclo do clock. Algumas instruções necessitam de mais ciclos, mas creio que já temos uma boa base para começar. Então, vamos lá. O computador é composto por 3 partes essenciais: processamento, memória, entrada e saída. Caso um sistema não possua alguma dessas partes, ele não pode ser considerado um computador. Processamento é a parte mais importante do computador, responsável por realizar todas as instruções de um programa. São extremamente rápidos e sua frequência de operação pode ultrapassar os 3 GHz. Entretanto, para conseguir manter essa velocidade, o processador possui uma quantidade de memória quase irrelevante, sendo necessária a existência de outras memórias para ficarem o tempo todo enviando e recebendo as informações do processador. Nos computadores modernos, encontramos 2 unidades principais de processamento: a GPU, ou Unidade de Processamento Gráfico, ou simplesmente placa de vídeo, que é responsável por realizar todas as tarefas relacionadas à renderização de imagens e de vídeos. Além de um processador próprio para os gráficos, ela também pode apresentar sua própria memória, que explicaremos um pouco mais à frente. E a CPU, que é a Unidade de Processamento Central, ou simplesmente o processador. I know what CPU is. Ele é responsável por realizar o restante das tarefas do computador, seja realizar cálculos aritméticos ou transferir informações. Como o próprio nome diz, é a unidade central. Diferente da CPU, a GPU nem sempre é necessária no computador, como no caso de microcontroladores, que não precisam renderizar nenhuma interface gráfica. A memória também é essencial para o funcionamento do computador, pois é nela que é armazenada as instruções de um programa, como interpretar aquelas instruções, o que fazer com os resultados delas e etc. Quanto mais rápida a memória, mais cara ela é. Devido a esse fato, os computadores são construídos utilizando uma hierarquia de memórias. O cache é a memória mais rápida e também é em menor quantidade. Ela é acoplada ao processador e é responsável pela comunicação direta com ele. Além disso, trata-se de uma memória volátil, ou seja, não mantém a informação ser desligada. Já a memória RAM é a memória principal do computador. Ela é responsável por manter por perto, por assim dizer, as informações que o processador, no caso o cache, precisará durante a execução de um programa. Assim como o cache, trata-se também de uma memória volátil. A RAM é uma sigla que significa basicamente memória de acesso aleatório. E isso já explica o seu funcionamento. Por isso que ela é mais rápida que o armazenamento convencional, que precisa procurar a memória. Além disso, devido às demandas cada vez maiores do processamento gráfico, as GPUs atuais possuem sua própria memória RAM, que possui um G na frente, representando o gráfico, por assim dizer. Assim como o processador, elas também são especializadas na renderização de imagens e vídeos.
E por fim, temos o armazenamento. Como o próprio nome diz, é onde fica armazenado todas as informações do computador. É a memória mais barata e, consequentemente, a mais lenta da hierarquia de memórias. E diferente das anteriores, esse tipo de memória não é volátil, ou seja, ela não perde os dados armazenados ao ser desligada, tornando possível existir um sistema operacional, por exemplo. Além disso, a última parte essencial do computador é a entrada e saída. Não faria sentido você possuir um computador que não faz nada. A entrada e saída é qualquer coisa que, olha que coincidência, faz com que a informação saia ou entre no computador. My machine is how we are going to win. No caso dos computadores de mesa, podemos considerar o teclado, o mouse, o monitor, a caixa de som e assim por diante. Porém, o motor de um portão eletrônico ou o regulador de temperatura da geladeira também são considerados componentes de saída, enquanto o sensor de presença ou a tela do seu celular podem ser considerados componentes de entrada. Se eu fosse apresentar para vocês todos os exemplos de entrada e saída, ficaríamos aqui para sempre. Então, em resumo, essa última parte do computador é o que justifica a existência dele e das suas demais peças. O computador é feito para se comunicar com o ambiente externo, com o mundo real. E é se comunicando com o ambiente externo que os computadores resolvem os problemas modernos, ou criam problemas pós-modernos. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Concluindo, um computador possui 3 partes essenciais: processamento, memória, entrada e saída. Olhando para um computador de mesa, já sabemos para que serve o processador, a placa de vídeo, a memória RAM e os SSDs. E agora? Precisamos juntar tudo isso. Para isso existe a placa-mãe, ou simplesmente placa em alguns dispositivos como o smartphone. É nela que todas as peças são encaixadas ou soldadas, sendo assim responsável por conectar o processador ao armazenamento e às entradas e saídas. A placa-mãe também é responsável por iniciar a máquina. A chamada BIOS, ou Sistema Básico de Entrada e Saída, é gravada na placa-mãe e toda vez que ela é ligada, a BIOS reconhece todos os dispositivos conectados e decide qual lugar da memória ela irá carregar primeiro, ou seja, o primeiro dispositivo de armazenamento que possui um sistema operacional. Ela carrega as informações necessárias para a memória RAM, que começa a se comunicar com o processador, iniciando o sistema. Além disso, a placa-mãe possui uma pequena bateria que nos dispositivos modernos serve exclusivamente para alimentar um relógio e atualizar a hora constantemente. Assim, mesmo que seu dispositivo não esteja na tomada, quando você ligá-lo após meses, a BIOS passará a hora exata para o computador. Então ok, temos todas as peças e conectamos tudo, mas falta um pequeno detalhe. Podemos chamar esse detalhe de problema da temperatura. Conforme a tecnologia avança, os processadores e todo o restante das peças também evoluem cada vez mais. A cada ano, novos processadores são lançados, cada vez mais rápidos e potentes, aguentando mais tarefas ao mesmo tempo em velocidades muito mais altas, mas sempre num tamanho parecido. Porém, se você for parar a pensar que um processador tão poderoso assim cabe na palma da minha mão, por que eu não posso colocá-lo no smartphone e jogar um The Witcher 3 no ônibus, por exemplo? Simples, temperatura. No mundo real, tudo possui um certo valor de resistência, ou seja, até o melhor dos fios condutores perde parte da energia elétrica passada por ele, que é transformada em calor. Assim, um processador que faz 3 bilhões de ciclos por segundo, obviamente passa muita energia e, consequentemente, produz muito calor. Wow, it is hot. Por isso que é feita uma troca. Quanto menor o dispositivo, quanto mais silencioso, mais compacto, ele precisa ser necessariamente mais fraco, por assim dizer. Por isso é injusto comparar um notebook com um computador de mesa, por exemplo. Mesmo que as peças sejam as mesmas, o computador de mesa possui muito mais espaço, mais fluxo de ar, mais ventoinhas e assim por diante. É por esse motivo que o processador precisa de um cooler próprio, assim como as placas de vídeo, além de geralmente o próprio gabinete possuir uma ventoinha. Conforme a necessidade, no caso de computadores gamers, por exemplo, são usadas múltiplas ventoinhas, coolers enormes e assim por diante, tudo para manter a temperatura controlada. Pois caso a temperatura não esteja controlada e o processador sobreaqueça, a máquina pode acabar desligando, o que não é o objetivo de um computador. Como eu falei anteriormente, existem uns casos em que o processamento de um dispositivo é limitado para ser o mais compacto possível. Por exemplo, usar apenas um dissipador sem nenhum tipo de ventoinha. Chamamos esse tipo de dissipação de passiva, pois não tem nada, ou seja, nenhum ventilador, controlando o fluxo de ar. Esse estilo compacto é usado em celulares convencionais e notebooks ultrafinos, por exemplo, que mesmo que sejam limitados, ainda assim podem entregar resultados mais do que satisfatórios. Mas voltando para o nosso desenho do computador de mesa, já sabemos para que serve o processador, a placa de vídeo, a placa-mãe, as memórias RAM, os HDs e esse monte de ventiladores, além do gabinete todo ventilado. O que falta agora? Pois bem, a última peça é tão essencial para o funcionamento como todas as outras,
porém eu não citei anteriormente por ser óbvia demais. O computador precisa de energia. Computadores, notebooks e qualquer outro dispositivo eletrônico precisam de uma fonte. Como cada peça do computador opera com tensões e correntes específicas, que eu não vou nem me dar o trabalho de citar, é necessário um dispositivo que receba a energia da tomada e distribua para o computador. No caso do computador de mesa, que é nosso principal alvo aqui, a fonte é interna e conectada direto na tomada, e possui diversos cabos que devem ser conectados nas diferentes partes do computador, como a placa-mãe, processador, placa de vídeo e assim por diante. Em dispositivos portáteis, que funcionam à base de bateria, a fonte é externa, como por exemplo o carregador de um smartphone ou de um notebook. Ela é responsável por carregar a bateria e aí lá dentro a bateria distribui exatamente a energia que cada componente necessita. E agora, finalmente, entendemos pelo menos o básico sobre cada peça de um computador. Como eu disse no começo, os computadores possuem diversos tipos e tamanhos, mas todos eles vão possuir esse padrão de componentes. Uma unidade de processamento, talvez até mais, no caso das placas de vídeo, armazenamento, as entradas e saídas, uma placa que conecta tudo isso, algum tipo de dissipação térmica nos seus componentes e, claro, uma fonte de energia. Do computador de bordo de um Tesla até a sua Mi Band 6, os componentes seguem esse mesmo padrão. O tipo de computador recomendado para visualizar esses componentes é o próprio computador de mesa, já que suas peças são de encaixe e caso você veja agora, é bem provável que você saiba exatamente o que cada peça ali deveria fazer. No mais, eu espero que este vídeo tenha sido útil de alguma forma e agradeço por assistir até aqui. Para assistir mais vídeos relacionados à computação, considere se inscrever em nosso canal. Nós fazemos parte do PET de Engenharia da Computação da Universidade Federal do Espírito Santo. Caso você faça algum curso por aqui ou more perto do campus do Goiabeiras e queira ver de perto alguma coisa dita nesse vídeo, considere também nos fazer uma visita. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!